ter morado em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da ARAI, Área de Ações Estratégicas, do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O Presença Amiga traz trabalhadores do movimento espírita para falar sobre gestão na casa espírita. E hoje nós estamos com a querida Márcia Copelo, e ela é trabalhadora do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Bem-vinda, Márcia! Olá, Henrique. Olá, amigos. É com grande prazer que nós estamos aqui, né, para conversar um pouquinho e, quem sabe, né, passar algo que a gente tenha vivenciado um pouco para poder, né, deixar aí, quem sabe, para ajudar alguém, né, Ah, não, Henrique? com certeza isso vai acontecer. Márcia, nós hoje vamos conversar sobre o colegiado. E o colegiado é algo assim muito peculiar para o Brasil em termos de federativas espíritas, porque o Rio de Janeiro é a única federativa com colegiado. É a única forma administrativa que tem nacional. E eu gostaria de saber, quer dizer, todos nós gostaríamos de saber, o que é, afinal, colegiado. Henrique, você falou algo interessante, sabia? Porque quando a gente fala das federativas, tipo assim, Federação Espírita do Paraná, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e o nosso é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. As Mônica, pessoas já. Mônica, desculpa. Márcia, você sabe que eu estou falando isso porque há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal da Federação Espírita da Bahia e perguntaram exatamente isso. Por que esse negócio de SERJ? Nós Mas tivemos continua, continua. Pois é, nós tivemos um encontro domingo agora e eu vi uma pessoa também questionando isso. Mas por quê? Por que é diferente? Né? E aí, explicando, porque nós somos a federativa, mas, né, a forma de gestão dessa federativa, nós não temos um presidente, é uma forma colegiada. E a forma colegiada é quando a direção ela é compartilhada com um grupo de pessoas que todos têm o mesmo grau de responsabilidade. Nós não temos a figura de um presidente e os outros diretores, né, não vamos dizer, num nível abaixo. Então, na verdade, a direção colegiada ela assume, vamos dizer assim, né, uma forma circular de que todos têm a mesma responsabilidade. E aí a cada um cabe a sua parcela, o seu assunto, para qual ele vai dirigir, né? Área de educação, no caso estamos tratando do movimento espírita, né? Área de assuntos doutrinários e várias outras áreas, área de comunicação, e assim vai. Então, na verdade, todo mundo tem, então, a mesma responsabilidade. Sabe o que me E lembrou, Márcia? Você fala. falou circular, me lembrou os Cavaleiros da Távola Redonda, onde havia essa ideia do rei Arthur de fazer um conselho igualitário, onde o rei não reinava, não impunha sua vontade. Existia um conselho e que era, então, harmonizada os debates para tomar decisões. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos assim, né? Na verdade, eu não sei se ali com o rei Arthur, agora não lembro se ele, no final, ele que tomava a decisão, batia o martelo, né? Mas no Bom, colegiado, pois é, no colegiado, a gente parte do princípio até de nem ter votação. Nós precisamos gerar um consenso para aquilo que é o melhor, e não pensando cada um em si, nos interesses pessoais de cada um. Na verdade, no colegiado, seja em que dirigindo uma casa espírita, por exemplo, nós temos que pensar o que é o melhor para a instituição, para onde nós realmente queremos fazer, para onde a gente quer que essa instituição chegue, né? Para onde ela vai, qual é o rumo. E a gente sabe que a nossa direção é o trabalho na seara do Cristo. Então, a gente tem que ver o que realmente é o melhor. Então, tirando vamos dizer assim, os personalismos, né, as vaidades, e é por isso que a gente não tem essa figura central do presidente. A gente toma as sim. decisões em conjunto.
Até no ramo de romances de capa e espada, então não seria propriamente os Cavaleiros da Távola Redonda, seriam os mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Também, né? Exatamente isso. É óbvio que a gente, no modelo colegiado, quando a gente tem que ir para fora da instituição, tem uma das figuras que ela representa oficialmente a instituição, não é Sim. isso? Isso é eleito, está nos estatutos. Mas, internamente, a gente toma as decisões juntas, mas, lógico, cada um também com o seu nicho de especialidade em função da área que dirige. Né? Esse representante, vamos dizer, que vai tomar a frente, vamos falar, que ele tome a frente das decisões em representação. Isso pode haver um rodízio também? Se assim o estatuto permitir. No caso do, vamos dizer, eu estou colocando aqui, como você falou, eu sou do Centro Espírita Jorge Niemeyer, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. No Sim. nosso caso, tem a nomeação da função do coordenador de administração, de administrativo, de ser esse representante. Na falta dele, tem um substituto, e, né, que também já está nomeado. E se acontecer alguma coisa, a comissão diretora vai tomar alguma decisão. Mas a gente tem essas previsões dentro do nosso estatuto. Entendi. Bom, o colegiado, ele não é bem uma novidade. A gente está até falando aqui agora dos Cavaleiros da Távola Redonda, não é? E de certa forma, até os mosqueteiros, não é? Eles tomavam decisões conjuntas. Quer dizer, não é uma novidade, né? Essa forma de administrar, vamos dizer assim. Agora, a gente encontra exatamente esta forma através da história, a gente tem exemplos de momentos em que realmente houve uma administração colegiada. Henrique, eu acho que a gente tem desde sempre, né? Porque a gente vem a caminho da luz, Henrique, lá no capítulo 1, Emmanuel nos fala da formação da comunidade dos espíritos puros, quando eles tomam ali naquela reunião, e da qual Jesus fazia parte. Então, Jesus é um daqueles que fazia parte da comunidade dos espíritos puros e que eles tomam a decisão, né, da criação, da formação da terra, e aí elegem até Jesus que vai cuidar. Mas ali já é uma comunidade dos espíritos puros que se reúnem para tomar decisões. E a gente, no livro, Emmanuel fala de duas reuniões, né? Fala da segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à Terra, trazendo à família humana, né, essa lição imortal sobre o seu evangelho de amor e de redenção. Isso tudo está lá em A Caminho da Luz. Então, a gente já vê desde ali nossa formação, essa forma de administrar até de Jesus. Muito E a bom. gente Bom, sim, fala. não, você está falando extraterrestre, Isso, né? né? Mas aqui a gente tem também. Aqui a gente tem também, né? E se a gente já for lá para trás mesmo, o livro Paulo Estevão, né, na psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele fala bastante sobre a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, que era administrada, vamos dizer, por Pedro, mas as decisões eram tomadas em conjunto ali. E tem um livro bem interessante, que a gente já até falou sobre ele, Antes conversando, até né? de avançar para esse livro que você vai dizer aí, que eu sei qual é, eu fico assim, gente, é um livro lindo, ela vai comentar um pouquinho sobre o livro. Mas Paulo Estevão, a gente percebe o quanto que era difícil a administração da Casa do Caminho, quanto que haviam discussões, né, de tomada de decisão, mas elas eram feitas em conjunto e tinham sucesso. Você lembra? Você pode dar um exemplo de sucesso? Olha, a gente vê, eu lembro até quando Paulo até chega, naquela época ainda de Saulo transformado, que chega à porta da Casa do Caminho e que tem Aham. e que Pedro chama todos aqueles para a gente para discutir e ver assim, nós vamos tomar. Ele fala assim: eu não quero tomar decisão sozinho, a gente Olha só. precisa, né? Eu preciso de compreensão de ver, mas a gente não pode, eu preciso de vocês junto comigo, Pedro vai falando. E outros exemplos, né? E outros exemplos que a gente tem que Pedro sempre chama
para se tomar aqueles que, né, que têm mais voz ali, que junto com ele compartilham a direção da casa, para poder tomar essa decisão. E eu lembro até Fica do episódio ah, só um instante, com Estevão, naquela época, ainda encarnado, né? Que a Casa do Caminho ela estava tomando proporções imensas, deixando até de fazer estudos para poder, que a população necessitada era tanta, de estrupiados pelo meio do caminho, e que o tempo deles estavam ali só sendo quase todo gasto para cuidar das pessoas e deixando quase que os estudos, né? E aí eles se reúnem, Estevão, Pedro, ainda chamam outros, nós temos que tomar uma decisão. E aí eles decidem nomear mais outras pessoas que cuidem dos doentes e dos necessitados, para que eles possam também cuidar de continuar o estudo dos evangelhos deixados, né, dos textos deixados por Jesus ali, né, que eles tinham que estudar e levar essa palavra, porque senão eles não estavam cumprindo a missão da Casa do Caminho de dar continuidade aos ensinos de Jesus. Então, sempre Pedro toma as decisões junto. junto. É fantástico. Desculpa, até te interrompi, você estava raciocinando, mas que eu ia justamente até recomendar. Olha, a leitura do Paulo Estevam, ele dá uma dimensão do que é decisões colegiadas. Vale muito a Exatamente. pena. E isso é aprendido com Jesus. E Jesus, ele discutia, junto com os apóstolos, as tomadas de decisão. Isso também é muito interessante. Mas você ia falar da casa do livro que é a Casa do E Caminho, não é é o isso? livro A Casa do Caminho, do Sergito de Souza Cavalcante. Ele, basicamente, esse livro é A Casa do Caminho e os primeiros cristãos. O Hum, Sergito, ele pega como base o Ato dos Apóstolos e Paulo e Estevão e outros, e vai tirando textos ali que faz com que ele mostre como é que era a atuação da Casa do Caminho, e com isso ele vai nos dando exemplo de como deveria ser a nossa administração dentro de uma casa espírita. Ele vai fazendo essa correlação. E ele sim, nos diz lá no livro que a Casa do Caminho eram homens de muita fé e eles tinham um profundo respeito pelo trabalho um dos outros. Então, isso é muito interessante, porque eu não valorizo somente o meu trabalho, eu valorizo o trabalho do outro também. E então, eles procuravam, no entendimento e no bom senso, superar todas as dificuldades. E aí hum, ele diz que as decisões e a direção eram sempre tomadas por consenso. Olha que interessante, que é justamente o preceito do colegiado. O colegiado não age sobre votação, ele age sobre consenso, porque a gente tem que ver aquilo que é melhor e ter aquele jogo de cintura, e não tanto a um, não tanto a outro, mas aquilo que às vezes é o caminho do meio e aquilo que é o sim, melhor para a instituição. Então, ele nos diz isso, e ele também nos diz que as eleições, ele está até falando aqui, eram bem simples, democráticas, e todos procuravam servir a causa do Cristo, né? Sem se importarem em ter cargo de direção ou não ter cargo de direção. Então, ele diz que eles haviam aprendido com Jesus os perigos da vaidade e do personalismo, que é o que, às vezes, essa questão do poder, não é, Henrique? sim. Quando a gente é tomado pela questão do poder, nossa, como a gente se transforma, né, Henrique? Repete o nome do livro para deixar para os nossos. A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos. Então, esse é o livro de Sergito de Souza Cavalcante. Então vocês têm duas leituras, né? Paulo Estevam, né? Que é a psicografia de Chico, né? A autoria de Emanuel, e está aí Casa do Caminho de Sergito De Souza de Cavalcante. Souza A Casa do Cavalcante. Caminho e os Primeiros Cristãos. Eles Muito ali bom. tinham, é uma frase que está muito em Paulo e Estevão, e que eles tinham grande noção de que a obra é do Cristo, porque se fosse nossa, ela falharia, não é? Por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. E é isso que a gente tem que ter noção, né? Para a gente não achar que não, eu sou melhor do que o outro, eu faço melhor do que o outro. E às vezes não é nada disso, né? O outro só vai fazer diferente, talvez até melhor do que a gente faça, né? Olha, eu não sei de vocês que estão assistindo a gente, mas eu estou aqui
assim, muito curioso, né, do livro e do funcionamento do colegiado, porque não sei se vocês notaram, Márcia Copelo falou, não tem votação, é consenso. Então, Isso, é o diálogo, é a sintonia, e isso aí você traz muita harmonia em termos desse grupo vir estudando, conversando, né, para poder chegar a esse consenso. Né? Então, não é uma exatamente. forma de administração que você se reúne e toma uma decisão, não é assim. E, Henrique, interessante, porque Kardec, quando está lá em Obras Póstumas, ele fala tem um capítulo sobre a constituição do Espiritismo, né? A Uhum. exposição de motivos. Está lá na parte 2, capítulo 4. E aí ele vai falar da comissão central. E aí, nesse momento, Kardec ali fala: olha, já não dá para ficar tudo, né, na mão de um. Então, ele diz que o que foi vantagem por um determinado tempo, agora já não é mais. Então, ele diz que teve um momento que era importante. Então, ele diz que, primeiro, que vai exceder as forças. E hoje em dia a gente sabe, né, Henrique? Ninguém Hum. consegue, hoje em dia, por mais que seja aposentado, que seja tudo, de você conseguir carregar a responsabilidade de uma casa espírita nas costas. Mas a gente sabe, Henrique, que nós temos até hoje ainda centros espíritas, casas espíritas com presidentes vitalícios. A gente sabe disso, É o chamado dono da casa espírita, né? Que é não uma é? coisa, é algo que a gente tem que repensar. Né? É claro que Exatamente. existem aqueles que amam as suas casas, estão ali à frente, e agem até como mecenas, não é, Márcia? Mas nós temos que ver que a forma de administrar tem que mudar. Exatamente. Henrique, e se desencarna, vai continuar dirigindo no mundo espiritual? Será? Exatamente. E não só isso, se desencarna, será que nós estamos preparados para dar continuidade à casa? Quando tudo fica muito centralizado numa única pessoa, nas suas formas de enxergar, e a gente sempre se perguntando: será que a nossa forma de ver é a melhor forma? Não é? Então, a gente tem sempre esses prós e contras, né, que vão nos norteando aí a tomar as outras decisões. Né? Tem uma página do Fonte Viva que chama Basta Pouco, e que tem uma lição fantástica. Gente, Jesus, um espírito que há 4 bilhões, 600 milhões de anos já era um espírito superior. Ele junta um grupo de trabalho. Então, se Jesus deu esse exemplo, é porque realmente ele funciona. Mas, Exatamente. bom, estamos falando de colegiados, estamos falando desta maravilha de decisão de Mas, ó, consenso. só Ah, te interrompendo aqui, não, não está, não. A gente está essa, começando. essa, Ah, esse é o grande, vamos dizer assim, a grande questão do colegiado é o trabalhar em equipe. É o trabalhar em equipe. E saber trabalhar em equipe não é fácil, não, Henrique. Não é. é fácil, não. Porque na hora dali você acha, você não consegue dividir, você não consegue compartilhar, você acha que o outro nunca vai fazer como você faz. Então, esse trabalhar é bem, bem complicado. E, assim, depois também, quem quiser ver, Guilhom Ribeiro, né, que foi já presidente da FEB e está aí nas traduções da codificação, né, da Sim. codificação, e ele, o Júlio César Grande Ribeiro, no ano de Hum. 1970, que também já está desencarnado, como médium, psicografou uma página dele e ele fala muito, Guilhom Ribeiro, sobre. Está no Reformador, de novembro de 76. Ele fala bastante desse trabalhar em equipe. Ele diz que já vão muito distante, os tempos dos antepassados, que tocavam sozinhos as obras, né? E que agora o lema na atualidade é congregar, reunir para poder melhor servir a Jesus. Olha que Congregar, interessante, né? reunir para melhor Melhor servir. servir a Jesus, Muito bom. exatamente. Não é? Então, ele diz que. Então, Guilherme Ribeiro continua dizendo para a gente que a gente tem que buscar despertar essa consciência do trabalho em equipe nos nossos companheiros de fé. Né? Quer dizer, o senso do cooperativismo, da participação, evitando aquelas lideranças autocráticas, que eu assim tem que ser, porque assim. Eu lembro de uma amiga, Henrique, que Ah, me dizia
que na casa espírita que ela frequentava não podia ter música. O presidente da casa disse que a casa não podia ter música. Então, você já imaginou uma casa espírita sem música? Sem música na Puxa, evangelização? Então, são às vezes questões pessoais que, né, que ou equivocadas, podem ser sim. equivocadas, não, né? Mas assim, equivocadas que levam a casa a ter que seguir algo que não precisaria, né? Que aí diz que não refletem, Guilherme Ribeiro termina dizendo que não refletem de modo algum os princípios renovadores da terceira revelação. Então a gente tem que. Eu te cortei aí, mas. Não, não cortou, não, é porque eu estou tão entusiasmado, porque eu ia só complementar. Eu trabalho conjunto com as gerações também. Trabalhar com jovens, trazer os jovens, Exatamente. né, os idosos, que todos têm uma parcela, todos podem cooperar de alguma forma. Né? Eu estou Exatamente. entusiasmadíssimo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Será, então, que o colegiado é a melhor forma de administrar um centro espírita? Olha, Henrique, eu acho que se o preceito do colegiado for realmente compreendido por aqueles que dirigem e que vão tocar a instituição e pelos seus trabalhadores, eu acredito que sim. Uhum. Mas, se isso não for compreendido e ele for simplesmente uma forma de estar no estatuto e no papel, mas não reflete a realidade daquela direção que está ali, não importa se é colegiado ou se é outra forma, porque vai valer o que as pessoas ali estão levando. Então, a gente já viu, eu conheço casas espíritas que já tem um bom tempo que tenta implementar o colegiado e não consegue, porque ainda prevalece a questão de se ter um presidente. Sim. Então, assim, quando ele é bem compreendido, eu acredito que seja, porque as decisões são compartilhadas, né? Você pode, um ajuda mais ao outro, às vezes, mesmo numa área, outra área ajuda também. Então, essa questão, mas é uma mudança de cultura, é uma mudança de cultura, às vezes, drástica para casa. Então, eu conheço casa que está há muito tempo tentando e não consegue. Ainda tem aquela de diretoria, de presidente, que pode se colocar as opiniões, mas a decisão final é a do presidente da casa. Então, eu acho que tudo vai depender de como, porque não adianta estar o colegiado somente no papel e na hora ali os embates são ferrenhos e cada um jogando para o seu lado e não vendo um norte comum. Né? E a gente não pode nem dizer que é a liderança. Ah, porque tem uma liderança forte. A verdadeira liderança, ela dá protagonismo, ela Exatamente, compartilha. E aí você não exatamente. tem aí uma liderança, você tem até uma tirania, quem sabe. Mas Porque o olha, o tempo. verdadeiro líder, ele faz as pessoas que estão junto deles crescerem junto, não é? Exatamente, exatamente. Bom, o tempo passa, o papo está ótimo, a presença é maravilhosa, mas uma pergunta que eu acho que vai tirar dúvida assim, de muita gente, já que, por exemplo, é uma palavra que quase não existe no movimento espírita, que é melindre. Né? Acho que essa palavra é muito externa, ninguém conhece muito essa palavra. E será que o colegiado, né, ele melhora a relação entre os trabalhadores da casa? E até É, mesmo da direção, de um modo geral, da casa? Você acha que melhora o colegiado nesse olha, sentido? Henrique, eu posso falar para você no sentido de, para você, eu acredito que sim, mas para você poder chegar a esse ponto, você tem que trabalhar a casa, preparar a casa para essas mudanças, porque Uhum. mudança de cultura é muito complicado. E todo mundo, então, às vezes, é acostumado a sempre só seguir uma direção, que é aquele que, né, que manda e que diz a palavra final. Então, você tem que desenvolver nas pessoas, aqueles que vão dirigir, nos seus trabalhadores, né, esta nova visão de que eu posso perder o medo, de que eu posso participar, de que eu posso dar a minha opinião. Então, isso a gente melhora, mas a casa
ela tem que passar por esse processo de muita capacitação, para preparação para aqueles que vão dirigir e para a casa como um todo, com essa mudança de cultura, do que é o colegiado, como é que vai ser isso. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu aqui estou lembrando, né, nossa casa já tem alguns anos que trabalha nisso, e nessa época nós passamos um ano inteiro em experimentos, incapacitando tanto a direção quanto a casa como um todo, né? Olha, vemos assim, olha, coisas como aprender a saber ouvir, né? Como é que é tratar as emoções, né? Tratar as vivências pessoais e coletivas. E trabalhamos muito questões do Evangelho, a casa sobre a rocha, o corpo e seus membros, né? Olha, Que está bem como o Paulo lá falando atuação em grupo, como é que é atuar em grupo, esse aprendendo a ouvir, seminários sobre isso, como é que a gente ouve o outro. Então, tem toda uma... Não é assim, de uma hora para outra, não acontece. Isso quer você dizer, não é tem um acordar de tempo. manhã, vamos transformar o centro espírita num colegiado. E aí Não, você não. faz um estatuto e está tudo resolvido. Não é assim. Não, trabalhamos conflito, gestão de conflitos, tem que trabalhar, não é assim, Henrique. Então, aqui eu posso dar, for permitido, um pouquinho de exemplo como é que a gente fez. Nós passamos um ano e meio, mais ou menos, nesse processo, desde surgir a ideia, levar para a Assembleia nos permitir fazer um ano de teste, para depois desse um ano Um ano avaliar. de teste, Aliás, foram interessante. até um ano, nós gastamos com um ano e meio, previram até 2 anos, estava isso na nossa Assembleia. Mas nós vimos que com menos tempo a gente conseguiu chegar lá. Mas passamos um ano em capacitação. Passamos um ano em capacitação para toda a casa e com alguns assuntos específicos para aqueles que dirigiam a casa, né? E deu certo, avaliamos dentro da Assembleia, e depois partimos para novas reuniões da Assembleia para poder fazer mudanças de estatuto, que aí a gente ia mudar completamente o nosso estatuto, né? E Mas é isso. pelo que percebemos aqui, todas essas ações para implementação do colegiado, que é a escuta fraterna, né, o estudo do evangelho, aprofundando questões também sobre relacionamento, bom, mexeu com todo o centro espírita, com seus trabalhadores, a direção, é claro, e eu acredito, então, que foi um avanço nas relações internas. Eu acredito que sim, no caso da nossa. E eu acredito que seja. Se você realmente está imbuído desses preceitos e querem mesmo de coração que as coisas mudem e fazem por onde, preparam a casa, prepara a direção, prepara os seus trabalhadores, eu não tenho como dizer que isso não seja bom. Tenho certeza que isso é bom. Agora, Henrique, mesmo que formalmente exista a figura de um presidente, isso tudo pode acontecer assim, Henrique. Não necessariamente o colegiado não pode ter um presidente, não. Tem casas que hoje estão estruturadas com o presidente e diretorias, mas que atuam na forma de um colegiado. Então, assim, não é necessariamente o formal que vai dizer tem colegiado ou não é colegiado, não. É a forma como a sua direção atua e dirige a casa. Olha, Márcia, muito obrigado pela sua presença, mais do que amiga. E quais as suas palavras finais? Olha, de palavras finais, eu quero também agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho, né, da experiência da minha casa espírita e dizer assim, olha, independente de ser colegiado ou não, que se abrir para novas experiências, para participações maiores, para envolver todos nas questões da casa, que a direção se perceba ali, todos fazendo parte de um todo, eu acho que sempre vai valer a pena, Henrique. Não importa o nome que se dê, né? Hoje nós estamos chamando de colegiado, mas não importa o nome que se dê. Então, a minha gratidão pela oportunidade. Olha, nós que agradecemos imensamente. Continue, então, né, essa jornada, né, de relacionamento. Né, e como Márcia falou, não importa o caminho, importa, né, as relações amorosas para que nós possamos servir melhor a Jesus. Muito obrigado, Márcia. Obrigada e até a próxima.
E não perca o próximo Presença Amiga, um programa que traz para você os trabalhadores do movimento espírita falando sobre gestão. Até lá! Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em